Amém, aleluia. Senhor Jesus. Amém. Somos gratos ao Senhor que tem nos dado oportunidade de desfrutarmos juntamente com os irmãos, louvando ao Senhor, desfrutando da palavra. Então, dentro do que se propõe para essa grande festa, né, as reuniões da igreja são uma festa ao Senhor, onde que Deus e o homem se alegram, que usemos um tempo para considerarmos, né, a palavra profética, o que desfrutamos dentro da semana. E o título dessa semana é Apóstolo Dispensador da Graça de Deus. Então, apóstolo é enviado. Então, na pessoa de Paulo, um exemplo, né, deste apóstolo fiel ao Senhor, foi enviado, né, pelo Senhor, pregar aos gentios. E dispensador é o mesmo que distribuidor, né? Um dispensador é aquele que distribui de acordo com a necessidade. Um dispensador é como um mordomo, né, que, de acordo com as ordens do dono da casa, ou seja, do seu senhor, ele dispensa, ele vai lá na dispensa, né, e pega lá o que é necessário para dispensar, para distribuir, para suprir a necessidade de todos da casa, né? E essa dispensação, essa distribuição, o que se distribui é nada mais, nada menos do que a graça de Deus, né? E graça, né, no seu maior conceito o próprio Deus. Graça, né, uma definição assim, tentamos aproximar do que realmente é. Graça é o próprio Deus sendo dado, ou dispensado, ou distribuído a cada um de nós gratuitamente por do seu Filho, ou seja, do Filho de Deus. Aí a graça chegou até nós. E ao considerar alguns hinos para louvar, o princípio que eu passei para o serviço é que nós recebemos a graça, a nós foi dispensado a graça de Deus para que pudéssemos dispensar a graça a outros, né? Então que, né, o Senhor possa nos iluminar ainda mais, ver a necessidade de nos consagrarmos como esses dispensadores, né? Esses que distribuem essa graça, a vida a todos. Então, considerando o que vimos logo no início no alimento diário, foi feita uma breve revisão do que foi visto, né, ao longo das mensagens anteriores. Então, o resumo, eu resumi em salvação, graça, bênção e descanso, né? Salvação, graça, bênção e descanso. Então, quando nós falamos, antes até mesmo de falarmos o apóstolo dispensador, o que deve alegrar o nosso coração, que um dia essa graça chegou até nós. Um dia essa tão grande salvação chegou até nós, né? Então, quando nós desfrutamos de Efésios, né, esse semestre, essa série, ela está dentro da Epístola aos Efésios. Aí logo, Efésios capítulo 1, versículo 3. Vamos ler, por favor. Efésios capítulo 1, versículo 3. Sim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, o Senhor tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí vimos nas mensagens anteriores essas bênçãos. Ela está ali, a bênção do Pai, que foi a escolha, a predestinação. Eu e você, nós estávamos destinados ao lago de fogo, à perdição eterna. Mas aí Deus, no seu plano, ele
nos predestinou, Ele deu um destino que era diferente do que eu já estava determinado, do que estava determinado para mim. E Ele me escolheu. Escolheu antes da fundação do mundo. Escolheu a cada um de nós, né? E como a bênção do Filho, nós vemos ali a redenção. O Senhor, Ele pagou um preço, Ele nos redimiu, Ele nos comprou, Ele nos resgatou. Eu e você, nós estávamos nas garras de Satanás, aí o Senhor nos resgatou. O Senhor nos trouxe de volta para Deus. E Ele está nos encabeçando. E a bênção do Filho é o selo, né? Nós somos selados, né? Temos o Espírito, por meio do Espírito da promessa. Então tudo isso está contido a graça, em tudo isso está contido a graça. Porque toda essa bênção, essas bênçãos chegaram até nós pela graça. Eu não sei se alguém aqui nesta noite ousaria dizer que era digno de receber isso. Eu, de púlpito, de tablado, né, aqui, eu reconheço, eu não era digno de receber isso. Mas a graça me alcançou. E se considerarmos cada um na sua experiência, como que essa vida, essa oportunidade, essa graça chegou até você, você vai refrescando sua memória aí, você lembrará que o Senhor usou algum dispensador, né? Alguém dispensou essa graça até você, né? Essa graça, ela chegou até você. Então, por isso, essa graça, essa vida, essa salvação que chegou a mim, que chegou a cada um de você, precisa chegar a outros, né? Então, precisamos ser bem gratos ao Senhor. E mais um versículo, no versículo 19 do capítulo 1 de Efésios, e o qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então essa tão grande salvação que chegou por nós por meio da graça, foi nos concedido de acordo com essa suprema graça do seu poder para com os que cremos. Então um dia nós cremos no Senhor, não apenas esse grande poder, mas esse grande poder supremo, né, que nos alcançou, segundo a eficácia da força do seu poder. Agora o versículo 20 do mesmo capítulo, vamos ler, por favor. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então todo esse poder, toda essa força, toda a força desse poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, alcançou a mim e a você. Então aí nisso realmente, quando a gente considera diante na luz da palavra, nós vemos que realmente nós não éramos merecedores. É somente a graça do Senhor que poderia nos alcançar, né? E é somente esse poder, o mesmo poder, a mesma grandeza, mesma eficácia do poder, da força do poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo poder é que me resgatou. Esse mesmo poder foi o que me salvou e que me trouxe de volta para Deus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, capítulo 2, os versículos 1 ao 3, por favor. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais.
Então este era o meu passado, este era o seu passado, este era o meu viver, era a minha realidade, né? Eu estava morto no meu delito e pecado, né? Mas Ele me deu vida. Aleluia, Ele me deu vida, Senhor Jesus. Então toda essa salvação que chegou até nós por meio da graça, foi a nós não foi necessário nós fazermos nada, nós apenas cremos, né? Quem fez toda a obra foi o Senhor, porque aquele lugar lá na cruz, aquele lugar era meu, aquele lugar era de cada um de nós, que quem pecou fui eu, quem desobedeceu a Deus fui eu. Já Jesus, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, mas ele foi lá no meu lugar, ele foi lá no seu lugar. Então toda essa grande salvação, ou esse resgate, né? O Senhor, ele na verdade está trazendo o homem de volta, porque a salvação no primeiro momento não estava dentro do plano original de Deus. Porque salvar é resgatar, e você resgata aquilo que se perdeu. Deus não criou o homem para se perder, mas o homem foi desobediente a Deus, se afastou de Deus, aí Deus veio e resgatou. Então, desde quando Deus criou o homem, Deus tinha um propósito, ele criou o homem, tal, foi ali no sexto dia, muito bom. Aí, no sétimo, o que Deus fez? Descansou. Na verdade, o propósito de Deus é, desde o princípio, e assim o será, e será imutável, ele é descansar, ele e o homem. Né? Até conversando hoje lá no trabalho, lá um pouco, aí falando para um colega meu que realmente o próprio trabalho por si só, né? Falando, o homem sofre, né? Sofre muito. Deus não criou o homem para sofrer, né? Trabalhar, cumprir horário, tal. Deus criou o homem para lutar, para descansar, né? Então esse é o desejo de Deus, né? Mas por causa da desobediência, né? Então Deus tem um descanso para mim, Deus tem um descanso para nós. E esse descanso, agora estamos aí conturbados, né, sofrendo, trabalhando. A vida por si só ela é um sofrimento. Todos sofrem, né? Todos sofrem. Né? O homem já sofre ali desde no ventre ali, né? E fica sofrendo, querendo sair ali, aí o feto vai crescendo e sofre mais, aí o feto tem aquela primeira impressão, na hora que eu sair lá fora, aí eu estou feliz. Aí quando ele sai lá fora, ele olha, a vontade dele é de voltar, porque ele vê que lá ele estava sofrendo, mas que essa é a vida humana. Mas Deus tem um descanso para nós, Deus tem um desfrute para nós. Né? Toda a salvação do Senhor é para quê? Para nos dar essa realidade do descanso, né? Então aí foi citado no imediato, vamos ler alguns versículos de Hebreus, né? Toda essa salvação, toda essa graça tem como objetivo nos trazer de volta ao descanso, à realidade do descanso. Hebreus capítulo 4. Vamos ler os versículos 1 ao 3. Hebreus capítulo 4, versículos 1 ao 3. Temos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda aparecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então o Senhor ele tem um descanso para o homem,
né? Então toda essa obra, a obra do Senhor, toda essa salvação, esse resgate, essa redenção, essa graça que nos alcançou, é para nos dar um descanso, né? Então, essa graça nos alcançou, hoje nós temos descanso e esse descanso deve alcançar a outros, né? Uma vida de descanso, de prazer, de desfrute, né? Sofremos sim, temos dificuldades sim, mas nós temos um descanso. Nós temos um refrigério, né? Nós temos onde descansar, né? Mas o que nos impede agora, na prática, na realidade, às vezes, de desfrutar desse descanso, é a desobediência, né? É a falta de fé. Vimos aqui que recebemos a palavra, mas a palavra que recebemos, ela precisa de ser acompanhada pela fé. Então, precisamos de crer e obedecer, né? Crer e obedecer, aí nós descansamos, né? Versículo 6 do mesmo capítulo de Hebreus: visto, portanto, que nesta terra entraram alguma nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles as quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Por causa da desobediência. Então é sermos simples e obedientes. Querem descansar? Queremos descansar? Basta sermos simples e obedientes. Aí teremos o descanso, né? Então às vezes nós sofremos, sofre é porque gosta mesmo, né? Se formos simples e obedientes, nós teremos um descanso, né? Estaremos assim, pode estar aquele furacão, aquele terremoto, tudo, mas eu e você desfrutando, sendo obediente ao Senhor, estando no descanso, nós estamos ali na paz, no descanso, no desfrute. Então essa é a proposta do Senhor para nós. Essa graça nos alcançou para isso e quer alcançar outros, né? Senhor Jesus. Os versículos 9, o versículo 9 apenas. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Vamos ler de novo? Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Aleluia! Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então hoje mesmo nós podemos descansar. Hoje mesmo nós podemos desfrutar desta graça, né? Claro que esse descanso, ele também se refere a um futuro próximo, né? O reino milenar, né? Mas hoje mesmo, eu e você, é nos dado essa oportunidade de nós descansarmos, desfrutarmos tudo que o Senhor fez por nós, toda a bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Espírito, tudo tem como esse objetivo nos dar esse descanso, esse desfrute. Senhor Jesus. Então agora, dando sequência, a mensagem, por si ela está contida dentro do capítulo 3 de Efésios, aí damos continuidade ao estudo de Efésios, né? Capítulo 3, vamos ler apenas o versículo 1, primeiramente. Por esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, os gentios. Agora o capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andei de modo digno da vocação a que foste chamado. Então Paulo, ele se titulava como prisioneiro de Cristo, como prisioneiro do Senhor, né? Mas dentro do contexto, quando Paulo escreveu a epístola aos Efésios, ele estava preso em Roma. Ele era um prisioneiro do Império Romano, né? Mas, porém, estando na prisão, ele não se considerava um preso. Porque, não preso, aquele preso físico, mas ele era um prisioneiro do Senhor. Então, sendo prisioneiro é aquele que... Aí o prisioneiro equivalente a escravo, equivalente a servo, né? Então,
como prisioneiro, como servo, como escravo do Senhor, prisioneiro, escravo, servo de Cristo, ele era fiel ao Senhor, né? E por que Paulo foi preso? Porque ele era fiel ao Senhor, né? Ele, antes de crer, ele era fiel ao Império Romano, era fiel ao judaísmo, né? E nessa fidelidade ao judaísmo, ao Império Romano, ele perseguia os cristãos, até que um dia o Senhor apareceu para ele. Até que um dia essa graça o alcançou. Até que um dia a graça alcançou a Paulo. Aí ele agora se tornou um prisioneiro de Cristo, um servo de Cristo, um escravo de Cristo, Senhor Jesus. E nisso ele foi fiel em todo o seu ministério, no seu dispensar desta graça. E então Paulo foi perseguido, por quê? Porque ele era fiel ao Senhor, né? Ele falava, ele dispensava aquilo que Deus determinou, né? Ele não usava de política, não usava de manobra, ele falava a palavra do Senhor. Ele era fiel à palavra do Senhor. O que o Senhor mandava falar, ele falava. Ele era um canal fiel, um canal dispensador da graça de Deus. Isso aí incomodava a religião, isso incomodava a política. Aí ele foi preso. Mas ele não era um preso romano, ele não era um preso do judaísmo, ele era um prisioneiro de Cristo, um escravo de Cristo. Então qual que era a diferença? Por que ele, mesmo ele sendo preso, um preso romano, ele se considerava escravo de Cristo? Porque ele era obediente a Cristo. Aí só para reforçar esse princípio, um versículo em Romanos capítulo 6. Senhor Jesus. Romanos capítulo 6, o versículo 16. Todos acharam? Vamos ler, por favor. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então aqui é estabelecido aqui um princípio. Vejamos bem. Quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo, quem obedeceis, sois servos. Lembrando, servos, alguns escravo, prisioneiro. Então o princípio é: a quem eu obedeço, é deste que eu sou escravo. Os irmãos entenderam aqui, é um princípio, irmãos, é um princípio que a palavra nos dá. A quem eu obedeço, é deste que eu sou servo. Os irmãos entenderam? Ficaram claros? Então, aí, considerando essa porção, podemos concluir que não existe nenhum desobediente nesse universo. Os irmãos concordam com isso? Dentro desse princípio. É claro que o pecado original foi a desobediência. Nós lemos mesmo em Efésios, se referindo aos filhos da desobediência, mas Adão desobedeceu a quem? A Deus. Filhos da desobediência está se referindo ao quê? A Deus. Mas não se engane, irmão e irmã, né? Alguém nós obedecemos. E a quem nós obedecemos, deste nós somos servos. Nós somos escravos. Por isso Paulo tinha essa realidade de tal maneira que ele chegou a uma conclusão, ele fala assim: já não sou eu mais quem vivo. Né? Eu sou escravo do Senhor. Eu obedeço ao Senhor. A minha vida, o escravo obediente é aquele que a vida dele pertence ao seu Senhor. Ele pertence ao seu Senhor. Então, a quem eu obedeço,
deste eu sou servo, deste eu sou escravo. Né? Aí, aplicando, né, para advertência, para considerarmos na luz da palavra, né, às vezes na nossa fraqueza a gente considera assim: ah, não, eu não vou me envolver muito com as coisas do Senhor, não, quero estar mais livre, quero ter mais liberdade, né, assim, né? Ah, não, negócio de me comprometer com o serviço, com as reuniões, não, eu quero estar livre, eu quero ser livre. Não se engane, não se engane. Se eu estiver livre das coisas do Senhor, eu vou estar preso nas minhas coisas, presos no mundo, presos na garra de Satanás. Então eu preciso de escolher a quem eu obedeço. A este eu serei escravo, deste eu serei servo. Então, quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso Senhor? É o Senhor Jesus. Então a Ele obedecemos. Agora, alguém nós obedecemos, nem que seja ao meu próprio ego, né? Então, até mesmo em relação à própria vida cristã, né? O mundo por si só, ele fala assim: ah, não, a vida nós já passamos por isso, já ouvimos isso alguma vez. Ah, não, vida de crente é assim, né? Vida de crente é vida presa, tal, não é assim mesmo que ouvimos? Ah, não, eu quero ter liberdade. O mundo fala: eu quero viver a vida, ter liberdade, mas na verdade são presos ao mundo, presos à droga, à prostituição, presos à idolatria. Enfim, a quem nós obedecemos? A quem nós obedecemos, deste nós somos servos. A quem nós obedecemos, desse nós somos escravos. Então, por isso, Paulo, com essa realidade, ele era obediente ao Senhor. Como obediente ao Senhor, o Senhor era o seu Senhor. Se o Senhor era o seu Senhor, ele era o que do Senhor? Servo, escravo, prisioneiro. Senhor Jesus. Aí, na leitura bíblica de hoje, quem faz aquela leitura bíblica, tem uma porção maravilhosa. Durante o labor da palavra, eu lembrei dessa porção, e aí na leitura bíblica de hoje, apareceu ela lá, Êxodo capítulo 21. Aí fala lá sobre as leis, lei sobre os escravos, né? Aí tinha lá uma condição, chegava nesse ponto, aí estava livre, aí chegava no outro ponto, estava livre. Se chegou sozinho, tem que em determinado tempo sair livre sozinho, tem toda ali uma lei. Mas aí tinha uma condição lá, Êxodo capítulo 21, vamos ler os versículos 5 e 6. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo a meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará ao juízo e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Senhor Jesus! Então, assim, quem já desfrutou dessas porções, em outras mensagens, ouvir a expressão: eu quero ser um servo de orelha furada, né? Então, um servo de orelha furada quer dizer aquele que, você já está livre, mas Senhor, eu amo o Senhor. Então Paulo, ele tinha esse desespero, ele era esse escravo, esse prisioneiro. Ele mesmo que falasse: você está livre? Não, eu amo o Senhor, né? Então precisamos ser esses servos, esses prisioneiros, esses escravos de orelha furada. Fazemos a opção de não sairmos livres, né? Então, irmão, irmã, não queira ter liberdade, né? Quanto mais livre você achar que você vai estar, mais preso no mundo, no ego, na vida própria da alma, mais preso nas suas coisas, mais preso nas garras de Satanás, eu corro esse risco de estar. Então, eu não quero estar livre.
né? Não queira ter essa liberdade que o mundo pega, né? Nós precisamos ser esses escravos de orelha furada e amarmos o Senhor e fazemos a opção de servirmos ao Senhor até quando? Servimos o Senhor até quando? Para sempre, né? Que o Senhor possa nos despertar, né? Senhor Jesus. Então Paulo, ele era esse escravo, esse servo que amava o Senhor e que não queria de maneira estar livre, era fiel ao Senhor, ele era esse fiel dispensador, né? Então, voltando lá em Efésios capítulo 3, nós lemos o versículo 1, vamos ler o versículo 2 agora. Efésios capítulo 3, versículo 2. A respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Então esse versículo é o que deu origem ao título da mensagem, né? Então Paulo, ele era esse dispensador, porque a ele foi confiada, né, a dispensação da graça de Deus. Então Deus confiou a Paulo especificamente o ministério para com os gentios, né, para alcançar os gentios. E Paulo, nessa dispensação, já falamos no início, né, o dispensador, ou mordomo, Paulo tinha essa função de dispensar. E como esse dispensador, que dispensava a graça de Deus, ele era fiel ao seu Senhor. Paulo, ele não fazia sua vontade própria. Né? Ele era, os irmãos se lembram, ele era um prisioneiro, ele era um escravo, ele seguia a direção do Senhor. E Paulo, como apóstolo, né, que é enviado, ele seguia um modelo bem preciso. Esse modelo é o Senhor Jesus, né? Então vamos ler o Evangelho de João. Então, o apóstolo dispensador da graça de Deus, ele precisa de ser fiel. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30. Senhor Jesus. Senhor Jesus. João 5,30, vamos ler? A forma como eu os julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Então Paulo, como dispensador, aquele que dispensava a graça de Deus, e ele, primeiramente, como um apóstolo, que era um enviado, apóstolo enviado, ele seguiu o padrão do Senhor. O Senhor Jesus foi enviado pelo Pai. E ele seguia, não fazia a sua própria vontade, ele fazia a vontade do Pai, a vontade daquele que o enviou. Então o apóstolo, dispensador da graça de Deus, ele é fiel àquele quem o enviou. Por causa do tempo, vamos ler diretamente o versículo 36 do mesmo capítulo. Mas eu não tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. Então o Senhor é o apóstolo, foi enviado pelo Pai e ele era fiel a quem? Aquele que o enviou. Ele, assim como Paulo, assim como o Senhor, fazia a vontade daquele que o enviou, da vontade do Pai, a vontade do Senhor, aquele que o direcionava. Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 7, aí todos os versículos foram citados no alimento diário. Capítulo 7, versículo 16, primeiramente. Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. De fato, o Senhor é o apóstolo fiel.
ele seguia à risca a determinação, a orientação, aquilo que quem o enviou, né? Os versículos 17 e 18. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Então, o Senhor, esse apóstolo fiel, que seguia a direção daquele que o enviou. Porque quem foi enviado, se ele fizer aquilo que lhe agrada, será para a sua própria glória, não será para a glória daquele que o enviou. Então, o apóstolo, dispensador da graça, como Paulo, um exemplo para nós, seguia o modelo do Senhor. Ele era fiel àquilo que o Senhor determinou. Então, ele era um apóstolo, um enviado. O Senhor o enviou. Então, ele seguia a risca, ele era obediente à direção do Senhor, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, nós vemos aí, foi citado ali Zacarias 4, né, das oliveiras, duas oliveiras. Aí tinha vasilha, tinha os bicos de ouro, aí supia esses bicos de ouro. Então nós somos esses dispensadores ali que dispensam para aquelas lâmpadas, né? Mas nós temos dispensado do Senhor, nós temos os apóstolos, aqueles que estão à nossa frente. Então todo esse fluir, esse dispensar chegou até nós para quê? Essa graça chegou até nós para quê? Para que nós sejamos fiéis. E a todo momento, eu e você, nós somos enviados. Somos ou não somos? A todo momento nós somos enviados na nossa casa. Somos enviados no nosso trabalho. Somos enviados no meio dos nossos familiares, né? Para quê? Para dispensar a graça de acordo com aquele que nos enviou. Senhor Jesus, sendo fiel, suprindo aí com esse óleo que é o Espírito, né? Senhor Jesus. Então, voltando para Efésios. Então, nós somos os dispensadores, não somos, irmãos? Os dispensadores, as dispensadoras, né? Somos esses que dispensam, que distribuem essa graça, né? Para entrarmos nesse ponto, eu preciso fazer uma pergunta para mim mesmo, né? Para todos nós. Dispensar, distribuir o quê? Distribuir ou dispensar o quê? Sim, mas aí hoje nós sabemos que a graça, mas para chegar até esse ponto, foi necessário uma revelação. Então, eu e você, é necessário que a revelação chegue, assim como chegou até Paulo, chegue a mim, chegue a você, porque aí, às vezes, mas dispensar o quê? Então, o Senhor precisa de revelar. Revelar para mim, revelar para você. Então, dando sequência, Efésios capítulo 3, aí já é o outro ponto, né? Revelação. Capítulo 3, versículo 3 ao 6. Segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo qual podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora me foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então precisamos de receber essa revelação, né? A revelação, até o elementiário foi distanciando um pouco ali,
Então, revelar o que? Revelar um mistério que estava oculto, mas ele já foi revelado. Desse mistério que estava oculto, ele foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Ou seja, chegou até a cada um de nós, né? E esse mistério que foi revelado está relacionado ao mistério de Deus, que é Cristo, e ao mistério de Cristo, que é a igreja. Então, Paulo, como ele tinha aquele forte encargo em relação aos gentios, ele deixou claro ali que para saberdes que os gentios, todos aqui têm ciência de que estão contidos nessa classe. Eu e você, nós éramos gentios. O Senhor, ele veio para os seus. Quem eram os seus? Eram os judeus. Mas os seus não o quiseram. Os seus os rejeitaram. Então a porta foi aberta para mim e para você. Então a graça chegou até a mim. Então a mim e a você bastou crer. Aí quando eu e você, quando nós cremos, foi dado um poder para mim. Foi dado um poder para você. Foi dado um poder de sermos feitos filhos de Deus. Irmãos, que graça maravilhosa. Isso chegou até nós. E isso nos colocou num encaixe maravilhoso, nos fazendo co-herdeiros e membros do mesmo corpo. Nós não pertencíamos ao corpo de Cristo, mas nós fomos introduzidos para dentro do corpo de Cristo. Então toda essa revelação, ela está relacionada à igreja também, né? Que é a revelação, o mistério de Cristo é o que? É a igreja. Então, mas chegou até nós. Aleluia, graças ao Senhor. Então temos muito o que desfrutar. Bom, então na sequência, há 2 pontos, eu resumi aqui em força operante e não confiar em nós mesmos, né? Então, dando sequência à leitura em Efésios capítulo 3, vamos ler os versículos 7 e 8. Conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, pelo poder operante, né, o poder operante do seu poder, chegou até Paulo a graça. E aí agora ele está ministrando, levando essa graça a outros. Então, do qual fui constituído conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. O versículo 9, vamos ler, por favor. Manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. E manifestar qual seja a dispensação do mistério. Então, tudo isso foi concedido mediante a força do poder. Então, essa força do poder ela está relacionada ao Espírito, né? Como vemos desde lá no capítulo 1, versículo 13, fala sobre o selar do Espírito, né? E Gálatas 3,14 fala da bênção prometida, a bênção de Abraão, que é o quê? É o Espírito prometido. Então essa força operante do seu poder, quer dizer, o poder vem de Deus, mas para esse poder chegar até nós, para ele operar, é por meio do Espírito. Então chega um ponto, foi até citado, dado o exemplo lá da hidrelétrica, você tem aquele poder lá, aquela água, aquela força da água, mas para aquele poder se tornar uma força operante em mim e você, é por meio do Espírito.
Isso chegou até a mim. Isso chegou até você. E isso o Senhor quer que isso chegue até outros. Que isso possa fluir até outros. Por isso o Senhor está se referindo ao Espírito, que é a força operante do poder em mim, em você. Aí precisamos de ler lá João, no Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7. Versículos 37 a 39. Senhor Jesus. Grande dia da festa. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele diz com respeito ao Espírito que havia de receber aos que nele crescem. Pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Mas a força do poder chegou até nós. Então hoje eu e você, pelo fato de nós crermos. Quem aqui crê? Eu creio. Eu creio. Então nós cremos como diz as Escrituras. Então, do meu interior, do seu interior, fluirão rios de água viva. Então essa é a força operante. O Espírito operando em mim, operando em você, dispensando vida e graça e alcançando as pessoas. Senhor Jesus. Então essa é a força operante do poder, né, que é o Espírito em nós. Senhor Jesus. E tudo isso não vem de nós, né, mas do Senhor. Então, 2 Coríntios, capítulo 3. Segunda Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6. Aí Paulo ele tinha ciência disso, né? Realmente ele era um escravo fiel. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então o Senhor já nos habilitou. A suficiência não vem de nós, mas ela vem de Deus. O Senhor, como Espírito, é essa força operante em cada um de nós, e quer fluir e alcançar as pessoas. Senhor Jesus. Ainda, Coríntios ainda, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, a glória é para o Senhor. Tudo vem dele e é para ele. Nós somos apenas os seus servos. Nós somos apenas os seus escravos. Nós somos apenas os seus prisioneiros, obedientes ao Senhor. Então toda essa obra se culminará, aí para nós concluirmos, né, o último ponto, que é a execução final, né? Efésios capítulo 3. Senhor Jesus. Os versículos 9, vamos ler novamente o versículo 9 e o 10. E manifestar qual seja a dispensação
do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então todo esse mistério, ele está sendo manifestado e será manifestado na sua íntegra, né? Na sua totalidade. O futuro ainda é bem próximo, mas o Senhor pela igreja, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Então pela igreja, o que é a igreja, irmãos? A igreja somos nós. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos os membros do corpo de Cristo. Então, irmãos, é algo assim. Por isso que na igreja é manifestado a multiforme sabedoria de Deus. Porque vejam bem, irmãos, a igreja somos nós, né? Tem apenas uma olhadera assim, ó. Dá uma geral e olha. E para mim fica mais fácil que eu estou na frente, né? Mas tentam olhar assim, vejam, tenta ver. Nós somos tão diferentes, irmãos. Nós somos tão diferentes. Temos criações diferentes, culturas diferentes, pensamentos diferentes, ideias diferentes, maneiras diferentes. E nós estamos no mesmo corpo. Nós pertencemos ao mesmo corpo. Nós somos escravos e seguimos a ordem, a direção do mesmo cabeça. Mas isso é algo belo. Isso aí, na sua totalidade, no cumprimento, isso aí será manifestado para todo principado, potestade, onde será manifestada a multiforme sabedoria de Deus. Essa graça que um dia nos alcançou, que alcançará muitos outros, será manifestado, né? Então, tudo tão diferente, né? Como vários instrumentos diferentes, mas regidos por um só regente, por um só cabeça, por um só Senhor, e tem a mesma harmonia, a mesma direção, sem o mesmo conduzir. Senhor Jesus, Senhor Jesus, somos gratos a Ti. O Senhor tem insistido conosco e nos dado a oportunidade, Senhor, de nos arrependermos, Senhor, de nos voltarmos. Queremos de fato como esses escravos, Senhor, de orelha furada. Amamos o Senhor, queremos servir ao Senhor, Senhor, para sempre, sendo obediente ao Senhor. Nos dê cada dia mais essa realidade, Senhor, da graça do Senhor. Senhor, que o dia nos alcançou, também possamos ser esses dispensadores fiéis, Senhor, dispensando essa graça a outros, Senhor, alcançando a outros. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, por favor, vamos ter comunhão em pequenos grupos. Temos 25 minutos, 10 minutos pequenos grupos e 15 os irmãos e irmãs dão um testemunho individual. Jesus